Então, quando a gente fala de partes adicionais da fuselagem, a gente fala de grandes partes. E em seguida a gente vai ter um tratamento das pequenas partes, que a gente vai chamar de excrescências, tá? Então, as grandes partes vão ser o canopy, que é a parte onde o piloto fica, onde ele tem a visibilidade para enxergar para fora da aeronave, o trem de pouso, a nacelle e pilone do motor e o trilho do flap. Então, o trilho do flap, nos aeronaves comerciais, ele tem uma carenagem, são carenagens normalmente de tamanho significativo, também tem que ser considerado. A gente vai dar uma olhada como computar o arrasto dessas componentes e as pequenas partes a gente vai tratar no tópico seguinte. As pequenas partes a gente chama ela de excrescências, tá? Então, o que são excrescências? São antenas, sensores, degraus, entradas e saídas de ar. Isso de uma maneira geral, ou pequenos corpos que estejam para fora daquela fuselagem ideal. Então, quando a gente imagina a fuselagem ideal, foi o que a gente estudou no capítulo anterior. Agora a gente vai ter uma fuselagem real. Nessa fuselagem real a gente vai ter algumas partes grandes para fora dessa fuselagem. Esse arrasto dessas partes grandes vai ser computado adicionalmente ao que já foi considerado na fuselagem e em seguida o arrasto das partes pequenas, que são as chamadas excrescências, tá? Bom, falando das partes grandes, a melhor referência para cômputo de arrasto, que é o principal efeito de partes grandes na fuselagem, vai ser o Horner Fluid Dynamic Drag, e eu vou mostrar diversas figuras do Horner comparando o arrasto de alguns tipos de solução de projeto diferente para a fuselagem. Então a gente vê aqui uma aeronave, por exemplo, sem canopy, tá? E uma aeronave com o canopy cortado, tá? Então a fuselagem isolada, tá? Sem o canopy nenhum, simplesmente a fuselagem, ela tinha 0,11 de arrasto, referenciado à área da frente, tá? A área da seção transversal da fuselagem. Quando foi aberto aqui essa carenagem para o piloto, o arrasto foi para 0,20, tá? E aí, finalmente, somente com a parte aberta, a parte da frente aberta, o arrasto foi para 0,21. Então, nenhuma dessas soluções teve uma grande diferença. E o relevante aqui é que saiu de 0,11 para 0,20, ou seja, a gente teve quase que praticamente dobrou o arrasto da fuselagem, que era um corpo esbelto, devido ao posicionamento de um canopy que possui uma brecha, né, um buraco ali para o piloto, né? Se a gente olha uma outra configuração que canopy de aeronaves aí da década de 30, né, a gente também consegue ver, ó, a fuselagem isolada, né, os parâmetros dela aqui, e à medida que você vai colocando a abertura para o piloto, né, a gente vai ter um aumento aí do arrasto de 0,15 para 0,19, né, também um aumento significativo. Quando é posicionado o motor e o cockpit, o arrasto ele foi de 0,15 para 0,59, ou seja, ele praticamente ficou 3 vezes maior devido à adição desses dois corpos. Então é muito relevante esse tipo de modificação na fuselagem. A gente vê que a fuselagem isolada ela é um corpo esbelto, aerodinâmico, né, com forma suave. Quando você adiciona buracos para canopy ou para entrada de ar, o arrasto dela pode até triplicar. Então é muito relevante levar isso em conta. Aqui a gente vai ver soluções mais rebuscadas e mais próximas das aeronaves atuais. Então um canopy aqui com arrasto de 0,04, tá? E aqui a diferença dele para um canopy quadrado, né? Então o canopy quadrado com essa quina em relação ao canopy suave, a diferença de arrasto é de 0,04 para 0,20, ou seja, 5 vezes maior devido a essa quina aqui presente no canopy. A gente também vê essa relação aqui em diferentes formas, tá, que são apresentadas no Horner. E agora, já aproximando de aeronaves comerciais, a gente vai falar dos tipos de para-brisa que podem ser utilizados em aeronaves, né? Então, a gente vê um tipo aqui que ele chama de Sharp, né, que é bem reto, e um CD0 aí de 0,31, tá? E aqui uma outra solução, o CD0 já bem menor aqui para 0,06 nesse caso, e com janelinhas 0,30 ali, não mudou muito em relação àquele caso, tá? Então, esse tipo de solução vai alterar bastante a característica de arrasto da aeronave. Então, aeronaves antigas, subsônicas, né, que não chegavam nem a ser transônicas, como o DC-3, elas tinham realmente um para-brisa bem proeminente, né? Então, vocês podem imaginar aqui que o escoamento ele realmente vai parar nessa região e vai gerar uma perturbação muito grande.
Então eram utilizadas janelas planas, realmente janelas igual de casa, né, devido a questões de fabricação de vidro. Então os vidros eles eram todos planos e eles colocavam vidros planos aqui e devido a questões de posicionamento de piloto e etc., a gente acabava tendo um canopê desse tipo aqui que gera um arrasto muito grande, né? Outras soluções um pouco mais modernas, a gente vê o 737-800, mas o 737-800, apesar de ter uma forma, né, bem melhor aqui do que o DC-3, ele também faz uso de vidros planos, né? Então esses vidros planos, né, eles acabam gerando bastante arrasto, né? Então a gente vê aqui algumas quinas vivas aqui bem no nariz do 737 e como eles são planos, tem alguns 737 que tem até geradores de vórtice aqui no nariz para evitar o descolamento do escoamento nessa região. Isso vai realmente gerar um arrasto adicional. Então, uma vez que o consumo de combustível começou a ser um foco na aviação, né, diversos projetos passaram a ser mais rebuscados em termos de acabamento. Então, agora a gente vê aqui o nariz do A350, que é uma aeronave nova, e os vidros, eles não são mais planos, como o vidro do 737. Então, realmente, buscou-se reduzir o arrasto dessa aeronave na configuração do nariz. A gente também vê, quando a gente compara o nariz do 737, aqui uma quebra entre o vidro e o nariz, né? E no A350 uma curvatura bem mais contínua, né? Então, são vidros mais...